A gente tem que entender que se não tá bom, não adianta a gente se manter vivendo a mesma vida todos os dias. Que a gente busca muito mudança no outro, mas não é sobre o outro, é sobre você. Oi, pessoal do YouTube, começando mais um vídeo para vocês, onde eu trago aqui um pouco da reflexão sobre o livro do Paulo Vieira, O Poder da Ação. Gente, esse livro é maravilhoso, já vou lançar aqui, ó, logo no começo do vídeo, porque aqui não tem enrolação, tá? Se você busca um vídeo objetivo, com críticas construtivas ou não, um vídeo que seja sobre feedbacks positivos, negativos, sobre livros, sobre vlogs, sobre o dia a dia, você tá no canal certo, tá, gente? Você caiu no canal certo. Eu adoro falar um pouco sobre a minha vida, sobre a minha rotina. Quem me acompanha aqui um pouquinho sabe que eu gravo vlogs aqui pra vocês, mas também, às vezes, trago uns vídeos meio aleatórios assim, e geralmente eles são sobre leituras ou reflexão sobre a vida. E todos é com base na minha história de vida. O meu canal é 100% a minha história de vida, e onde eu compartilho com vocês um pouquinho sobre a minha experiência e como tudo tá acontecendo, né? Vasculha aí um pouquinho no meu canal que você vai entender do que eu tô falando, como que eu tô me recuperando, como que as coisas estão acontecendo aqui desse lado. Então sempre que dá eu gravo os vlogs aí diários para vocês verem toda a nossa história, a nossa família e como que a gente tá. Voltando ao tema do vídeo, gente, hoje nós vamos falar um pouquinho do Paulo Vieira, O Poder da Ação, que é um livro que eu amei muito ler. Tá? Então, se você quer ver, quer ouvir, na verdade, né, um pouco das minhas pontuações, deixa o seu like aqui pra mim, que é muito importante, se inscreve aqui no canal. O Poder da Ação do Paulo Vieira, gente, esse livro aqui, ó, que vos fala, pelo amor de Deus. Gente, esse livro, o que é esse livro? Quem já leu, comenta aqui embaixo, por favor, a sua visão e o que você aprendeu com este livro, gente. Gente, já vou lançar aqui que eu escrevi 7 pontos importantes que escrevi aqui, ó, no caderninho. 7 pontos importantes que eu gostei muito do livro e que eu vou explicar para vocês no decorrer do nosso vídeo. O primeiro ponto, tá? Ele traz uma reflexão da onde estamos até onde nós queremos chegar, do ponto A até o ponto B, tá? Então, se você tá buscando, gente, mudar de vida, se você tá achando que tá muito no looping a sua vida, você tá querendo mudar, você tá querendo fazer algo diferente, mas não tá conseguindo, você acha que tá querendo uma melhora, o seu comportamento, você não tá gostando de como as coisas estão andando, leia o livro do Paulo Vieira, O Poder da Ação, que já vai ser um grande passo inicial para você iniciar a sua transformação. A gente sabe que o livro, gente, a leitura, traz muito disso pra gente, né? Reflexão, um modo de ver a vida de uma maneira diferente, com uma perspectiva diferente. E o livro, ele tem esse poder de, lógico, os livros de autoajuda têm esse poder de trazer as reflexões que a gente precisa pro dia a dia mesmo. Eu confesso para vocês que eu me instalei numa zona de conforto muito grande, e depois que eu tive o AVC, eu me coloquei no ponto A e olhei para o ponto B e disse aonde eu quero chegar, né? O que eu tenho para aprender com tudo isso? O que está acontecendo comigo? Né? Porque eu já vinha de uma insatisfação muito grande, apesar de ter mergulhado nessa imersão do autoconhecimento. Eu tô nessa jornada desde 2021, que foi quando eu participei da primeira imersão de mulheres, que eu mergulhei mesmo dentro da Flávia, só que ao invés de eu me posicionar, olhar o meu valor, ver a Flávia diferente, de modo diferente, eu me perdi ainda mais. E por quê? Porque teve muita falta de conhecimento. Eu mergulhei dentro de mim, eu entendi que existiam algumas coisas de um processo de cura, de perdão, de acontecimentos da minha infância, só que eu não tive a sabedoria, o discernimento para lidar com aquele boom
de emoção, porque só quem mergulha dentro de si sabe a dor que é e o processo difícil e demorado que é para a gente se reencontrar. Então, o primeiro ponto é trazer reflexão. E como que isso acontece, gente? Dentro do livro, que o Paulo mesmo pede para fazer algumas atividades, ó. Tá vendo? Ele faz algumas perguntas e traz algumas reflexões. Eu não escrevi no livro, então eu escrevi aqui. Então, eu tive várias reflexões, ó, no decorrer, né, do livro, da leitura do livro. Eu escrevi tudo num papel sulfite, gente. Então, se você for ler esse livro, saiba que você tem que ler ele com tempo. Um momento que você tira para você, um momento, uma hora de leitura que você tire para se concentrar em você, porque são perguntas profundas e que você precisa ter um tempo para trazer isso de forma leve, mas que você também entenda, sabe, que esse ponto que você tanto reclama aí, né, que tanto te incomoda, precisa de mudança, mas não da mudança do outro, é da sua mudança mesmo. Então, a gente tem muitos insights legais nesse livro, gente. O segundo ponto, já vamos emendar aqui, é como funciona o nosso cérebro. Dopamina, serotonina, nananã, serotonina, essas coisas maravilhosas que, cara, quem estuda um pouco disso, olha, tem o meu respeito, gente, porque o nosso cérebro é uma coisa de louco. É muito legal saber um ponto importante. O nosso cérebro não sabe o que é real e o que é imaginado. A gente tem o poder de mudar o nosso cérebro, a nossa mente. Então já fica com essa reflexão aí também. Então, gente, o Paulo, ele traz também um pouco disso, né? Como a gente se comporta perante a certas situações. Por que existem emoções que nos desestabilizam de uma forma, que nos irritam de uma forma, que o nosso cérebro lança ali, ó, um monte de emoção, um monte de descarga negativa, né, entre aspas, dentro do nosso corpo, que fazem o coração acelerar, que fazem a gente ficar irritado, bravo. Mas a gente tem que trazer a consciência de que o que nos irrita é o que precisa ser melhorado ou até mesmo curado dentro de nós. Terceiro ponto, autorresponsabilidade. Cada um tem a vida que merece. Então, se você reclama da sua vida, se você não está satisfeito com o teu trabalho, se você acha que precisa ser valorizado no teu trabalho, se o teu casamento está em crise, se você acha que o teu marido não te valoriza, cada um tem a vida que merece. E muitas das vezes essa autorresponsabilidade, posso dizer isso com propriedade também, que a gente busca muito mudança no outro, mas não é sobre o outro, é sobre você. Porque se você muda, quem está ao seu redor automaticamente tem uma visão diferente de você e da vida. E você acaba sendo referência para essa pessoa que tanto te irrita. E o quarto ponto é o foco. Foco em quem, gente? Em nós mesmos, né? Foco a gente precisa, como lá no começo, lá no primeiro passo, né? Aonde você tá até onde você quer chegar. Aonde você quer chegar. Foco na vida, foco e atenção. E também, gente, ter a atenção total de um ponto para outro. Como você vai chegar até lá? Ninguém tá dizendo aqui que do ponto A, de onde nós estamos. Se você chegou nesse vídeo é porque você tá muito incomodada com a sua vida, a ponto de você querer mudar muito. Então, assim, se você já não tá satisfeita aqui, mas você não sabe como chegar lá. Por isso é importante a gente se mergulhar dentro de nós, ter o foco em nós. Tira a atenção do outro, tudo que você foca expande. Então, olha mais para dentro de si, traga essa reflexão para você e se pergunte aonde é que eu preciso melhorar, o que é que eu preciso fazer. Isso tudo o livro vai te dar com muita excelência e você faça todas as atividades dele, aproveite. O link eu vou deixar aqui na descrição, tá bom? Desse livro. Quinto item que eu anotei aqui é comunicação. Você reclama que tal pessoa não se comunica direito, que você não entende o que aquela pessoa sente. Às vezes você tá num relacionamento instável, você não sabe o que seu chefe tá pensando, você apresenta um relatório e não tá bom. Os seus filhos, você é uma boa mãe e nada acontece. Você já parou para pensar que comunicação é
A chave é o segredo para você ter uma vida feliz, entre aspas, assim. Por que, gente, eu falo isso? Porque comunicação, gente, é uma riqueza de coisas, né? Uma riqueza de detalhes. Eu falo isso com muita propriedade também. Comunicar amor, comunique aquilo que te incomoda, comunique aquilo que te tira do sério. Se olha no espelho, ou se você está fazendo terapia, fale para sua terapeuta. Muitas vezes a gente não comunica por ego mesmo, sabe? Da pessoa ficar, não, eu não posso dizer isso porque eu vou ficar vulnerável. Seja vulnerável no seu relacionamento, seja vulnerável com seus filhos, fale a verdade, seja sincera, coloque para fora o que te incomoda. Então, comunicar com verdade, mostrar a vulnerabilidade da gente nunca é um sinônimo de fraqueza. E se for um sinônimo de fraqueza para você, preste atenção, porque em algum momento na tua infância houve algum trauma que você mesmo precisa curar dentro de você. Por isso que eu falo, não é sobre o outro. O processo da gente é da gente, não é de ninguém mais. Sexto ponto, reflexão e questionamento. É quando a gente traz para nós mesmos perguntas que nos fazem refletir, né? Que a gente se sinta, por mais que a gente sinta a dor, por mais que a gente sinta uma coisa ruim, é importante a gente refletir, pensar e ressignificar logo em seguida. E como ressignifica, gente? Trazendo autoconhecimento, buscando ajuda profissional. Ou então eu ouso até dizer, aquilo que você não consegue sozinho, pede para Deus. Deixa Deus guiar você. Eu acho que esse, apesar de ter sido o terceiro ponto que eu falei, eu acho que deveria ser o primeiro a ser citado. Porque quando a gente tá sozinho, e muitas vezes a gente tem muita dificuldade de como lidar, de como, né, como tudo acontece, a gente não tem sabedoria, a gente não tem inteligência, as emoções estão gritando dentro da gente. Então é importante a gente se questionar o que você vai fazer com tudo isso, sabe? E o sétimo e por último, não menos importante, acreditar que vai dar certo, gente. Acredita que teu processo vai dar certo. A minha linha de raciocínio, o que eu penso a partir do momento que nos incomoda, é porque alguma mudança a gente precisa ter. É porque alguma coisa tem que mudar. Não é para ficar assim para sempre. É igual criança, gente. Quem tem filho sabe com mais facilidade do que eu tô falando. Mas a criança, ela tem os desafios conforme ela vai passando, né, do neném para criança, pré-adolescência, adolescência e vida adulta. Ela tem ali, você vê que é um processo diferente, cada fase é uma coisa com eles, né? Eu tenho 2 filhos, eu tenho uma de 8 anos e eu tenho um de 2 anos. E é nítido, assim, a mudança de comportamento da Melissa, o comportamento do Bernardo. E eles acreditam muito em mim e no pai dele que as coisas vão dar certo. De alguma maneira, por mais desafiador que seja para eles, né, vai dar certo. Os filhos confiam muito na gente, né, naquilo que nós somos, naquilo que nós nos tornamos. E eles olham a gente muito como referência. E eu acredito muito que pra gente, nós adultos, né, como que a gente sabe que vai dar certo? Tendo boas referências, gente. Camila e Paulo, pra mim, a família Vieira em si é um exemplo de que, cara, vai dar certo, sabe? É uma família que eu acredito, né, num todo, que são bons exemplos, são boas pessoas. E pra gente se inspirar, saber que vai dar certo, o primeiro ponto de tudo é ter fé. A partir do momento que você acredita naquilo que você não vê, mas você sente, você já sabe que vai dar certo. Porque a gente pode ter um plano, mas Deus tem outro completamente diferente às vezes do nosso e 3, 5 vezes melhor. Segundo ponto, ter boas referências. Sente-se na mesa que você vai crescer e que você vai aprender. Não sente-se na mesa, nas mesmas mesas,
sabe? Não sente-se em lugares que você já sabe, que você já aprendeu tudo. Sente-se em outras, se permita experimentar coisas novas, coisas diferentes. E isso traz também, gente, muito do terceiro ponto lá que eu falei sobre autorresponsabilidade, né? A gente tem que entender que se não tá bom, não adianta a gente se manter vivendo a mesma vida todos os dias. Saber que vai dar certo é você se mover, é você sair do ponto A e ir para o ponto B, a ponto que você possa olhar para a sua trajetória e se orgulhar dela. Vai ter erros, vai ter muitos erros, gente. Eu errei muito, mas muito mesmo. Os nossos erros são os nossos aprendizados, aquilo que a gente pode ser melhor, né? Então, o que eu tenho para aprender com o meu erro? Tal coisa? Ótimo. Aprendi, não vou fazer mais, bola para frente, vamos executar para o que eu quero chegar lá no ponto B. Se não está feliz, mude, trace outra rota, olhe para a sua vida de uma maneira diferente, se permita olhar com a ótica diferente. Eu sei que às vezes a gente não vai chegar nem 1% daquilo que Deus tem, mas só da gente se permitir olhar diferente já é um grande passo. Então eu vou deixar essa reflexão aqui para vocês. O link do livro também tá aqui embaixo, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um super beijo e até o próximo. Tchau, tchau.